Pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Escolhi a Dedo. Hoje o nosso assunto é um assunto que interessa a todos nós. A gente costuma dizer, qual é a resposta? Independente da pergunta, a resposta é comida. Então, isso vai em todas as gerações, é um assunto que encanta, realmente faz um pertencimento a todo mundo, com memórias afetivas fantásticas. E hoje a gente vai conversar aqui com a Vânia Badini, presidente do Polo Gastronômico de Teresópolis, e ela vai contar um pouquinho aí das experiências dela, não só no Polo, mas do Convention e de outras importantes instituições aí que ela faz parte e contribui aí para a nossa cidade. Oi, Vânia, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui no Escolhi a Dedo, fiquei muito orgulhosa de poder estar participando aí do podcast. Vânia, você é teresopolitana. Teresopolitana. Mas fugiu um pouquinho da cidade por um período como empresária. Vânia é empresária, mãe de 3, avó de 3, Isso. Esposa. Quero que você conte um pouquinho da sua experiência, né, com o Polo Gastronômico, mas falar um pouquinho também dessa sua fugida da cidade de Teresópolis e o seu retorno, Vânia. Foi bem uma fugida, né? Eu casei com um bancário, né? Fui transferido porque ele, gerente de banco, viaja um pouco. Era muito jovem, tinha 20 anos, aí fui, já tinha 45 dias do primeiro filho. Fui também, são os desafios, né, que a gente acaba amadurecendo. Morei durante 14 anos no Espírito Santo, por Vitória, Linhares, Colatina. Então, conheci aquela cultura italiana que me apaixonei. Tive 2 filhos capixabas, né, que nasceram lá. E voltei e trouxe, né, os filhotezinhos com o marido e demos continuidade aqui. Trabalhei com moda, me formei em estilismo lá no Espírito Santo e nunca pensei em entrar na área da gastronomia. Até quando o do meio, o filho do meio, o Felipe, né, que resolveu fazer gastronomia, hoje é chefe Felipe, tem uma loja também de massas congeladas aqui. Nós tínhamos o restaurante Dom Felipe, que também era muito conhecido na cidade. Veio a pandemia, a gente resolveu fechar, não tinha como continuar. Ficamos 1 ano e meio parado. Ele seguiu a carreira dele, o João Pedro também seguiu a carreira de marketing gastronômico, e o mais velho é médico, né, já está casado também. E o Felipe tem a Pastadini, que trabalha com massas congeladas, e o restaurante Dona T, que trabalha também a cultura, né? Trabalhando já há 10 anos com a história da Imperatriz Teresa Cristina, por isso Dona T. Em Teresópolis somos todos clientes, né? Uns dos outros. A gente sempre conhece quando você vai começando a falar a história. Nossa, sou cliente do filho dela também. Essa proximidade que tem quando a gente para sentar, contar histórias. Isso é muito importante porque isso vai fortalecendo a identidade da cidade. Sim, Vânia, sim. você falou aí que tinha um restaurante e depois da pandemia fechou. Isso. Você considera que hoje o central de turismo da cidade, o polo gastronômico da cidade já se recuperou no pós-pandemia? Estão se recuperando ainda, né? Eu acho que deu um boom depois, né? Os eventos ficaram um pouco fechados e com isso acho que teve aquele êxito também do turista para a cidade, né? Veio muito turista para cá, veio morar, na verdade o carioca vou veio usar morar. O termo que você já pode usar também agora, é o termo aqui do Escolhi a Dedo, que a gente fala que somos rio-fugiados. Rio-fugiados, eu sou uma adorei. rio-fugiado pós-pandemia. Adorei o Então rio-fugiado. a gente veio se refugiar num lugar mais tranquilo, mais calmo, enxergando muitos potenciais na cidade. Né? Então essa é a ideia quando a gente fala do Rio Fugiado. Já vieram alguns Rio Fugiados aqui no programa, mas é muito bom a gente estar sempre mesclando, né? Um Rio Fugiado com uma visão de um teresopolitano raiz, né? Alguém que veio, conseguiu curtir uma experiência aí externa no ramo empresarial, que foi o seu caso, e que voltou, mas voltou com um investimento diferente, Vânia. Sim. Você estava no Espírito Santo, foi o que você falou, moda, roupa, confecção, e você vem investindo em gastronomia. Sim. Como que tem sido essa experiência, Vânia? Encantadora, porque ela envolve todo o trade da cidade, que é o turismo, a gastronomia, e nossa vocação é turística, não tem jeito. Quando eu vim morar aqui, nós voltamos em 1990, mais ou menos, 98, 99, mais ou menos, 90 eu estava lá. A gente ouviu falar muito que Teresópolis tinha uma vocação industrial, fizeram um polo industrial lá no bairro do Meudon. Eu falei, não pode, Teresópolis tem tudo para ter uma vocação turística, né? Eu acho que isso ficou mais, agora, mais forte, né? Até mesmo com o governo que viu que esse, o último prefeito agora que está
governo, esse gestor, ele reconheceu e passou isso para a gente, né? Nós temos que trabalhar muito o turismo e a gastronomia em todo, né? Junto com a hotelaria. E nós temos algumas carências ainda para... A gente vai conversar sobre essas carências, potencializar mais isso, sim. Importante. Mas no ramo da gastronomia, existe algo que é muito interessante na cidade. A cidade é uma cidade que por si só carrega uma história, né? Uma história imperial. Sim. Né? O nome da cidade Sim. é Teresópolis, em menção, em homenagem Sim. a Teresa Cristina. Sim. Você consegue contar um pouquinho dessa história que é apaixonante pra gente? Então, essa história, ela começou... Eu vou falar um pouquinho, um resuminhozinho, porque depois da tragédia de 2011, o Sebrae descobriu não, o que aconteceu no Sul, nós vivemos um pouquinho aqui, né? O turismo ficou apagado, a gente não recebia mais ninguém, todo mundo com medo de vir para a Serra. O Sebrae fez um projeto para resgatar o turismo e a gastronomia na cidade, para que o turista retomasse, né, para cá. Então, eles criaram um produto, o Tour da Experiência no Caminho Imperial. Então, aconteceu isso na região serrana, e acabou envolvendo 10 destinos, que foi Paraty, que foi Vale do Café, o Rio, por onde passou o Império. Isso foi em 2012, né? A tragédia foi em 2011, 2012. Nós fizemos 2 anos de capacitação. Esse resgate histórico, então, é recente. Em 2012. Sim, recente. Pós-tragédia. Ninguém falava na Imperatriz. Então, apesar de dar o nome à cidade. Ninguém sabia. Eu, quando eu estudava aqui, falavam que a Imperatriz era amante de Dom Pedro II. Gente, vocês nunca ouviram falar, mas uma história linda, né? Considerada mãe dos brasileiros. Mãe dos brasileiros. Ela era italiana, poucas pessoas sabiam, né? Que ela era italiana. E como nós trabalhamos com gastronomia italiana, eu falei assim, bom, então vai dar uma história bacana, né? Aí o Sebrae nos proporcionou a todos os que participaram desse projeto. Então, fomos 10 destinos dentro dessas cidades que eu falei para você, para a Itália. Ficamos uma imersão de missão, de benchmarking, durante 10 dias lá. E lá a gente conseguiu ver o que Teresópolis poderia... Eu, né, assim, de Teresópolis, né, que tinha outras cidades lá, o que poderia trazer para resgatar isso. Então, eu voltei de lá totalmente diferente, com um olhar técnico, um olhar de turismo, um olhar gastronômico, cultural. E ali nós começamos a fazer um trabalho de capacitação, visita técnica e oficinas de turismo gastronômico e de cultura. E eu comecei Você ficou à frente desse trabalho? Não, na verdade eu impulsionava um pouco. O Sebrae fez um grupo, né? Perfeito. E assim, eu achava que tinha que ter... Aí eu consegui entender que eu conseguia agregar as pessoas, né? E eu consegui ainda 12 restaurantes daqui participassem desse projeto. Um dos melhores restaurantes aqui. Cada um tinha que criar uma história que envolvesse seu império. Então, por exemplo, o Viva Itália criou joias de Bourbon, que eram os bombonzinhos, fez um colar de joias de Bourbon lá no Bacana. No Doce Infância. O Sinhá trabalhou com tropeiros. Eu trabalhei com... Que aqui era um lugar de pouso, né? Desses tropeiros, né? Isso. Eles paravam aqui para descansar. Inicialmente era uma cidade de descanso. Tinha que usar a criatividade. O Capril, na época, né? Que é o do Reinaldo, o Dom Pedro... A gente nós tínhamos que estudar a história, né? Aí descobrimos que Dom Pedro adorava as cabras. Então... trabalhou as cabras. Uma curiosidade de Dom Pedro que eu não sabia. E aí eu comecei a estudar. Nós fomos para o Museu Imperial. Aí eu folheei o livro com luvas, né? Que tinha que ser com luvas da Imperatriz, que é o caderno de receitas dela. Então, assim, aí eu criei um produto que é um jantar com a Imperatriz. Aí apareceu o André Rebouças, que é o Henrique, que hoje é subsecretário de Turismo, e deu ali um conjunto incrível de história, de contar. Aí o cardápio todo envolvido com a sobremesa predileta do Imperador, que é a Romeu e Julieta. Aí hoje a gente faz uma releitura do Romeu e Julieta, que é o gelato imperial, junto com goiabada, um crisp de parmesão. Fiz a coxinha, porque também ninguém sabia que a coxinha foi inventada pela Imperatriz. Também tem uma história muito bacana, porque foi ela que... Não, calma aí, eu vou parar tudo agora, Vânia. A história da coxinha merece um capítulo à parte. A gente vai ter que falar sobre a história da coxinha, porque coxinha é algo que realmente encanta todos. Então a gente vai querer saber a história da coxinha. Exatamente. Coxinha é algo que
A gente para pra falar, não, dá um intervalo, porque eu preciso de uma coxinha, né? A gente brinca muito com isso no dia a dia do trabalho. A gente tá estressada, gente, eu preciso comer uma coxinha, né? E aí eu tô vendo que essa identidade não é só lá do carioca que desceu a serra. Não. A coxinha É da tem uma Imperatriz. história da Imperatriz com a coxinha. Com a coxinha. Conta essa história pra mim, então, vai, meu né? prato, Essa eu também a preciso entrada saber. do prato é a coxinha. Mas é uma releitura, porque também uma coxinha você encontra em qualquer lugar, né? O que eu fiz com uma italiana, o Arantina, não sei se vocês conhecem o Arantina, que é um bolinho de arroz arbóreo. Não O risoto de arroz, o risoto italiano, que não é um risoto comum. Vira um bolinho. Ele vira um bolinho, né? Que é o risoto, é o Arantini, na verdade, que é o Arantini. Do Arantino eu fiz a coxinha e recheei com catupiry. E o franguinho, fiz uma coxinha e é a entrada do meu... Por que teria que ser uma entrada de uma coxinha? Porque ela inventou a coxinha, porque na época ela tem um filho, a princesa Isabel, tinham 2 filhos, um não interagia muito, ele era talvez hoje... Tivesse um diagnóstico. Talvez fosse um autista. Fosse um autista, tivesse Talvez. um nível de TDAH, mas TDAH, exatamente. não tinha diagnóstico na época. Então, ele era muito na dele, né? E gostava muito de frango. E sempre as coxas do frango, porque aqui na região tem muita granja, né? Tem, muita granja. Muita granja. Isso não foi aqui em Teresópolis, não, tá? Foi uma das fazendas deles, não sei se foi Petrópolis, não me lembro onde foi. Mas ela pediu, porque a cozinheira não tinha mais coxinha, não tinha mais frango, não tinha mais coxinha, porque ela matava todos os frangos pro neto. Então, ela pegou os restinhos do frango, do que sobrou, inventou uma massinha lá, que ela era uma boa italiana, né? Adorava cozinhar, e fez uma coxinha, enfiou um ossinho, e ali surgiu a coxinha de galinha. Então, essa história a gente conta no jantar. Nossa, gente, vocês imaginaram que aqui no Escolhi a Dedo você ia ter esse banho de cultura sobre coxinha? Porque falar de coxinha vai... Pois é. E assim, essa coxinha, através dessa releitura, tá no Dona T? Tá no Dona T, no jantar imperial. O pessoal no tem que ir lá jantar com a experimentar Imperatriz. essa coxinha. Então, a gente recebe muita excursão. Nós recebemos muitas excursões de fora, de Juiz de Fora, do Rio, com o chá e com o jantar. E o prato principal é um espaguete da Imperatriz, que é feito dentro de um queijo flambado, que é o grana padano, né, com conhaque. A gente faz lá são 2 experiências numa só. E é encantador a sintonia do André Rebouças com a Imperatriz, que seria o Henrique com a Stephanie, porque a minha primeira Imperatriz foi a Edna Corradini, que é uma grande atriz da cidade, e ela tem uma escola de teatro, e ela já está com 84 anos, sabe? Quando ela veio para mim, ela não conhecia a Imperatriz, ela professora. Teve que se aprofundar, conhecer. Eu tenho um portfólio, né? Todo da Imperatriz, de todas as pesquisas, eu dei o portfólio para ela, ali ela começou a conhecer a Imperatriz. E de lá para cá, a cidade teve o pertencimento dela, né, de reconhecer a Imperatriz. E ela recebia governador de estado com essa roupa que ela fez para mim, para o meu jantar, que foi em 2014, 2013. Ali começou. E hoje tem até a festa de Teresa, né, que também já virou uma festa linda, maravilhosa, né, que é feita lá no alto, e com isso tudo, com o resgate disso tudo que foi trazido pelo Sebrae lá em 2012, que a gente só colocou o jantar em 2014, porque eles queriam que nós estivéssemos bem capacitados, assim, e recebemos, assim, grupos de fora, dentro do Sebrae mesmo, para ir para fazer um benchmark dentro do meu restaurante, para trazer, para levar para eles também essa história. Inclusive, a Cafeteria Colombo faz parte do projeto. Que bacana. Eu percebo que em toda a história que você conta desse investimento, desse resgate histórico, existem pontos cruciais, porque tem empresários envolvidos, mas os pontos cruciais de mudança que você relata foi quando o Sebrae entrou, foi quando a Secretaria de Turismo entrou. Ou seja, sem política pública de investimento na cidade, pode ter muito boa vontade, pode ter muito investimento, mas precisa ter um elo de política pública para ligar essas pontas. Você concorda comigo? Sim, mas eu acho que nós somos o protagonista dessa história toda, né? Acho que o privado tem que saber disso, que nós temos essa força para unirmos com o poder público, né? E a gente pode fazer
essa união para poder exigir. Ninguém perdeu o protagonismo, é uma união de forças em prol do desenvolvimento da cidade. Exatamente. É isso. Exatamente. Que muda o governo, né? A gente muda e a gente precisa de ter aquilo direcionado, né? Aquela proposta para o próximo governo, para manter aquilo que foi no outro governo. Você fala de vocação e desde o começo, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, e desde o começo você já fala que a vocação de Teresópolis é o turismo. Junto com o turismo você vai agregando, né? Isso, hotelaria, comunicação, gastronomia. Isso. Mas todo essa gama, né, que compõe o polo gastronômico, o polo do turismo, com esses investimentos, a gente está num ano que é um ano eleitoral, Vânia. Sim. E aí a gente acaba tendo que falar sobre isso. Sim. Quando a gente pensa na escolha, né, de quem vai estar à frente da nossa cidade, a gente tem que pensar em pessoas que em seus planos de governo abordem o tema turismo. Porque se essa é identificada como a vocação, essa vocação ela precisa ser mantida, ela precisa ser preservada e ampliada. Não é isso? Exatamente. É isso que a gente minha maior preocupação é o turismo agora com o novo governo, se vai realmente ficar nesse... Porque precisa ampliar agora, né? Teve um investimento, teve um pontapé inicial ali, mas agora a gente precisa falar sobre isso. Você fala sobre identidade, isso é algo engraçado. Eu, como refugiada, eu tenho um de 8 e um de 9 anos. E os meus meninos na escola aqui na cidade, diferente lá do Rio, foi uma vivência que eles estão experimentando, eles cantam o hino de Teresópolis na escola, é uma escola particular, mas eles cantam o hino, e eles falam sobre a história da cidade, apesar de estudarem uma escola que faz parte de uma rede. Mas eles valorizam muito a história da cidade. E esse resgate, eu acho que ele tem que começar na geração dos pequenininhos, né? Uhum. Quando a gente fala de gastronomia, se a gente vai... E aí a gente pensa, a gente vai já conversar sobre sua experiência no polo gastronômico. Mas Teresópolis está se preparando para atender a gastronomia os pequenos também? Você consegue identificar? Porque eu, como mãe de criança, a primeira coisa que a gente pensa quando vai no restaurante é... Tem espaço para essas crianças? Tem. Se não tem espaço, o que está faltando Eles se preocupam ter? muito com esse espaço. Os restaurantes estão se preparando para isso. Até acho que a rede hoteleira também já se preocupa um pouco com isso, né? Com essa... É uma demanda que vem crescendo muito. Hoje você não consegue um restaurante se não tiver um espaço kids, né? E os chefes também já fazem trabalhos com as crianças. Os menus infantis, né? Um preparo ali de uma comida, às vezes... eu não digo menos sofisticada, mas às vezes que o paladar infantil ele é um paladar diferente, é um paladar da experimentação. Você vê uma preocupação, então na cidade? O Felipe, que é o meu filho, né? O chefe, ele sempre é convidado para ir às escolas para fazer algumas experiências, né? Hoje ele está até meio sem tempo para isso. Mas eu acho muito bacana quando a escola convida um chefe. Aí começam a fazer, colocar a mão na massa. Ele já foi fazer macarrão nas escolas, já foi fazer pizza nas escolas. É muito bacana isso. Quando o chefe é convidado para ir à escola, para sentir essa valorização, né? É um projeto que vai criando pertencimento e identidade para essas novas gerações. Exatamente. A gente ainda nos bastidores aqui, a gente estava conversando sobre a necessidade de identificação, pertencimento de teresopolitano a toda essa vasta cultura, né, que está sendo aí liderada, né, pelo polo gastronômico, do resgate dessa cultura, dando nome a festivais, dando nome a eventos na cidade. Essa sua experiência como presidente do polo gastronômico de Teresópolis, o que isso está te trazendo de bom? O que você acha que isso tem desenvolvido na cidade? Eu acho, olha, nós temos assim muitos projetos. Né? Nós trabalhamos o resgate agora, já estamos no 7º Festival Britânico, não sei se você já sabe disso. Entramos agora para o 7º Festival Britânico, e quem nos ajudou muito isso foi a Elizabeth, porque ela morou em Londres muito tempo, então ela fez uma curadoria aí da gastronomia britânica, mas a gente precisa, porque eu ganhei de presente do Vanderlei é o dono da TV Diário. Ele falou assim, Vânia, estamos nos 200 anos do bicentenário da colonização britânica, então ele é historiador. Né? Que bacana. Ele me passou, isso foi, já tem 7 anos. Então tem 207, nós estamos no 7º festival, isso. Né? 7 anos já. E ali eu convidei a Beth, falei, Beth, vamos lá fazer isso? Vamos embora fazer, porque ela estava chegando de Londres, morando em Teresópolis, que ela tinha ido embora, estava voltando.
Vamos embora fazer. Aí ela criou o cardápio e nós fizemos o primeiro Festival Britânico. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos trabalhar, sabe? Que é os agricultores, porque foram os ingleses que trouxeram tudo isso para cá. Então, também é uma história que é um pouco esquecida, né? O Jorge March, fundador, apesar dele ter... Ele nasceu em Portugal, mas foi por um erro de percurso, mas ele é inglês, a família inglesa. Porque a história começa, né? Depois da proclamação, começa com Jorge March, com a aquisição da fazenda. Então, a gente está falando aí, a gente já está indo para o ramo da gastronomia e falando sobre isso na questão ligada às fazendas. As fazendas. E a agricultura, a batata inglesa que ele trouxe para cá, a couve-flor foi ele que trouxe para cá na época, né? Isso tudo foi estudo. Tem muita coisa bacana que chegou através de Teresópolis e eu não sabia. Então, e tem a família inglesa, que é a família Tyson, que ela está na agricultura, né? A família inglesa que chegou e ficou. Mudou um pouquinho o nome, porque vai mudando, né? Um pouco a forma de escrever, mas o Tyson é a família inglesa. Então, o polo gastronômico, agora vem um festival gastronômico, agora na 7ª edição, geralmente é no aniversário da cidade, 6 de julho. Então, vamos lá, o festival desse ano, 2024, vai ser quando? Então, nós temos 3 festivais que já são... tradição. Já são faz parte do calendário, que é o britânico, né, que é o que fala sobre a colonização inglesa, com a gastronomia inglesa, chá inglês, perfeito, que ele pega geralmente no aniversário da cidade. Temos o Quebra-Nozes, que é no Natal. Nós também fazemos junto com o Natal, junto com a prefeitura. E o Origens, que eu acho que esse vai dar, assim, vamos fazer o segundo agora. Porque tem um conta. Xodó aí, eu senti quando você tem, fez porque assim, ele trabalha. Que tem o Xodó com Origens. Esse Origens é a raiz. Trabalha o pequeno agricultor junto com o chefe. Então, ano passado nós fizemos o primeiro para fazer um teste, foi um sucesso. O Sesc nos deu o Frederic Munier para ir para o campo com a gente. Ele ficou encantado, que é um chefe francês. Nós fomos para o campo, fizemos lá o trabalho com o pequeno agricultor. E Mater nos ajudou muito, nos ajudou demais, captando todo isso, fazendo a curadoria desse todo agricultor que fica lá no cantinho, que ninguém conhece. Aí, mais uma vez, a gente retoma, tá vendo? A gente acaba falando de política pública de novo. A gente está falando da importância do Sistema S, né? Nessa junção, nesse protagonismo, desenvolvendo novos festivais na cidade. Isso é muito bacana. Essa agricultura rural, essa gastronomia rural. Eu já tive uma experimentação que foi, digo, maravilhosa. Fiz uma experimentação, já voltei 2 vezes com a família. Quando vem família, eu levo lá de novo, que foi no Matuccelli. Né? Tem a Juliana também da Ecoplay que faz. Gente, que coisa, que dia maravilhoso que a gente passa naquele lugar. Eles fazem parte do polo gastronômico? Eles fazem parte do convention, né? Porque ali já é agricultura rural. Então, eles ficam muito afastados, né? Mas a gente tem uma ligação muito forte com isso. Qual é a diferença do polo e do convention? O polo, na verdade, o polo é uma instituição fundada na cidade. O convention é uma instituição internacional. Então, tem a federação que fica acima dela. O polo não. O polo é totalmente independente. Mas o convention, ele nos convidou para fazer parte da cadeira deles, né? Porque aí a gente já fica... Você é a conselheira, representando a cidade. Do convention, isso. E o polo gastronômico, ele já faz uma cadeira, então nós estamos trabalhando junto. É a única cidade no Brasil que trabalha polo e convention junto. E a nossa gastronomia porque não tem. Convention. É trabalhar turismo, é trabalhar eventos, é trabalhar hotelaria junto com a gastronomia, mas ela tem que se direcionar. Então a gastronomia ficou dentro do convention para poder dar essa força, né? Esse elo para poder trazer tudo para Teresópolis, para trazer toda esse movimento para a cidade, né? Essa dinâmica, né? Que é diferente. Vânia, eu às vezes sinto falta, e vou compartilhar algo que eu senti quando eu ainda era turista, que aí aluguei uma casa de veraneio, fui ficando, muito, até fazer matrícula das crianças e falar, eu não desço mais. E aí a gente ficar compartilhando esses momentos. Isso, muito feliz. Assim, eu tenho uma verdadeira paixão pela cidade de Teresópolis e pelo teresopolitano, né? Eu ensaiei morar na cidade ainda solteira, né? Esse ano completo 15 anos casada.
E há 15 anos atrás eu ensaiei uma vinda para cá, não consegui, por uma questão de adaptação mesmo de trabalho, né, de investimento, a realidade. Sou funcionária pública de carreira, então a realidade de vida era toda lá. Então, assim, foi difícil. Ensaiei, aí não resolvi fazer concurso para a cidade. Fiz concurso para a cidade, assumi, tomei posse, mas por uma questão... talvez ainda de falta de investimento do servidor público na cidade. Na época, os salários eram muito baixos. E aí não consegui. Essa foi a segunda ensaiada. E aí, na terceira, no movimento de pandemia, foi quando vim para uma casa de veraneio, fui ficando e me estabeleci na cidade. Eu tenho uma paixão pelo atendimento que a cidade oferece. Você não consegue ir no açougue, comprar uma carne e simplesmente sair de lá com aquela carne sem ter estabelecido um vínculo com o açougueiro. Que legal. Eu acho isso incrível. E a gente vem muito intoxicado do Rio de Janeiro e a gente tem um falso senso de urgência. A gente acha que tudo a gente tem que fazer correndo. Se eu fui comprar uma carne, às vezes eu não tenho compromisso depois, mas eu tenho que comprar carne e ir correndo para casa, né? É aquela urgência de uma cidade grande que eu falo que eu tô passando por um processo de intoxicação. Então hoje, quando eu paro para ir no açougue, eu vou com tempo. Porque eu paro, e aí, tá tudo bem? E aí, o churrasco deu certo aquele dia? É a primeira pergunta que ele faz. Eu falo, olha, deu, não faltou. Pelo contrário, sobrou. Olha como é que ele lembrou, né? E eles lembram, a gente consegue fazer vínculo com as pessoas que prestam serviço na cidade. Vou fazer um estrogonofe. Eu falo assim, qual é a carne que tá boa aí pra fazer um estrogonofe? Ah, a carne é X. Criança vai comer? Ele me pergunta. Eu falo assim, vai ter criança. Então eu vou cortar menor. E vou tirar a gordurinha. Isso carinho. É muito encantador na cidade. E a gente percebe que onde a gente vai, em cada estabelecimento que a gente vai, tem uma marquinha teresopolitana desse atendimento mais pessoal. Sim. O Polo já oferece qualificação? Ou o Polo ainda só reúne esses grandes empresários ou já pensa nessa qualificação ampliada? Hospitalidade à mesa, em rede hoteleira, isso tudo, a nossa maior preocupação é o receptivo, né? Saber como a gente recebeu o turista. Eu acho que isso tem que partir também do teresopolitano, né? Porque uma coisa que a gente percebe que você vai numa cidade, eu já falei sobre isso. Várias vezes já falei sobre isso, já tentamos fazer algumas reuniões com os taxistas e com os Ubers. Só que a gente não consegue unir todos, né? E eu acho que eles precisam ser informados do que tem em Teresópolis, né? Eles precisam de quando o turista entrar, e às vezes eles não sabem, mas eles passam por testes aqui, e eu já recebi alguns feedbacks até mesmo da coordenadora regional do Sebrae. Ela entra no táxi aqui, ela começa a perguntar, porque ela vem à cidade de toda semana e 2 vezes, porque ela faz um trabalho bem bacana aqui, que é a Cláudia Pacheco, e ela faz de propósito. O que tem na cidade para oferecer? E tem uns que falam assim, não... Desanimam, tem uns que desanimam. Fala assim, só tem mato, você não tem muito o que fazer. E a gente não associa mato à questão ecológica, não, né? Como se fosse algo... E a gente precisa trabalhar isso com os motoristas de Uber e de Então é um trabalho, e outra né? coisa também, eu acho que o frentista do posto, muito importante. Todo mundo para pedir informação no posto. Exatamente. É onde é o restaurante. A gente pede, assim, carioca. E aí, carioca que eu falo usando um termo mesmo, né? Quem nasceu no Rio tem algo muito interessante. A gente para no frentista, a gente fala assim, onde fica o lugar tal? Mas você acha que lá é um lugar legal para comer? A gente pede informação, a gente tem essa coisa de tornar próximo, né? Quem tá dando informação pra gente. Olha, dona, nunca fui lá não, mas dizem. E aí a gente pega aquela informação e a gente vai seguindo. Então, assim, a formação do frentista, olha aí, aparecendo como necessidade de investimento aí desse polo de turismo. Sim, e ele faz parte do trade. Você pegou aí algo o frentista que realmente precisa ser trabalhado também. Porque onde o turista chega de carro e quer saber ter boa informação. Eu mesmo já passei por isso em outros lugares, né? Nós fizemos uma vez, o Polo Gastronômico fez uma coisa bem bacana, que foi o Expresso Gourmet. O Expresso Gourmet, nós alugamos uma van. Na verdade, nós contratamos uma van, e essa van, hoje os restaurantes pagavam uma mensalidade pequena, acho que era R$20 por mês. Né? E ele passava por 10 hotéis, pegava nos hotéis e levava onde o hóspede, o gerente do hotel ligava para o Expresso Gourmet e falava para onde que ele queria ir. E dentro de cada hotel tinha
um portfólio dos associados do polo gastronômico. E ali ele escolheria, ele ia para onde ele quisesse ir, e a vendia do próprio motorista já sabia, oferecia o que, para que eles não pudessem ir beber, tomar seu vinho, sua cerveja. Isso parou um tempo, né? A gente começou durante uns 2 anos o Expresso Gourmet, agora nós voltamos essa pauta novamente para voltar esse Expresso Gourmet, para ter essa facilidade para quem está em hotel e ser recebido com Vânia, isso. Eu quero deixar o nosso canal de comunicação, porque eu escolhi a dedo, é um podcast para valorizar as belezas naturais, turísticas da cidade. Então, eu quero deixar o podcast à disposição, que bom. Inclusive dessa movimentação, para que a gente consiga criar exatamente isso. Eu comecei a falar sobre isso, sobre essa necessidade da organização desses restaurantes, desses hotéis, onde fica o quê, horário de funcionamento. Às vezes eu recebo pessoas na minha casa que falam assim, nesse horário, onde que é bacana comer? Aí eu fico assim, não sei se está aberto, não sei se está fechado, não tem um local onde a gente vai fazer essa pesquisa e a gente encontra todos os horários de funcionamento. Aí a gente tem que pesquisar no 1 a 1. E às vezes numa dessa, né, a pessoa até diz, não vou fazer nada não. E a gente deixa de dar grandes iniciativas aí para grupos que vêm na cidade, porque falta, eu acho que essa centralidade de informações. Quero deixar o podcast assim, aberto, a gente tem o nosso Instagram, e o nosso Instagram vai constar ali informações, quem sabe a gente conseguir unificar, né, com a nossa equipe aqui de comunicação, essas informações para contribuir com o Polo. Pode colocar a gente na próxima reunião, a gente está aqui para construir, eu acho que assim, publicamente, essa identidade, esse pertencimento na cidade. Eu sou completamente apaixonada quando a pessoa fala, eu sou apaixonada do trenzinho. Eu chego quando alguém chega e fala, você nunca foi no trenzinho? Como você nunca foi no trenzinho? Eu já fui no trenzinho 500 vezes. Eu brinco que assim, eu me divirto mais que as crianças, às vezes, né? Às vezes eu gravei até as piadas já, né? Que são colocadas, mas a gente gosta porque você sabe que aquilo atrai, né? Então, esse investimento de qualificação, o Polo, então, já está fazendo. Já temos, já. Quantos restaurantes, quantos estabelecimentos compõem o Polo hoje? 46. Isso. No Polo já tem essa gastronomia rural? Já. Não, nós já temos a gastronomia rural, né? Mas nós temos assim o produto que nós trazemos pelos receptivos para trabalhar essa gastronomia rural. Ah, bacana. Você fala porque do isso intercâmbio tá mesmo, forte. do que vem. É muito forte nosso turismo rural. A gente trabalha o interior, a colheita do morango, a colheita da alface. Nós temos o café rural, que é muito bacana. Você já participou? Eu falei de uma experiência, que eu fui do Matuccelli, que a gente já até entrou em contato, a gente vai trazer eles aqui para falar, porque é uma experiência realmente que conta a história, conta esse pós-tragédia também, né? Como as pessoas renovaram. Eu sou muito fã de histórias, eu sou muito fã de gente, de vida, né? Eu também. Porque assim, a comida está relacionada à mesa, que está relacionada a gente, que está relacionada a histórias. E nós vamos ter agora uma grande vinícola, né? Você sabe, do Maturana. Aquilo ali também vai trazer... Vai ser um grande Como que o Polo está se relacionando com a história do investimento da vinícola? Não, ainda não temos ainda esse contato, porque ele está começando. Acho que parece que vai ter a primeira colheita agora, né? Eu acabo de vir de uma experiência em Areal. Que não tinha. Borgo del Vinho? Borgo del Vinho e tantos outros surgindo em Areal. A gente brinca, eu sou muito amiga do prefeito, do Gutinho. E o Gutinho tem feito um investimento muito grande na cidade. E aí ele brinca, nossa, uma das primeiras cidades, você tem que atender a gente com o trabalho política pública em ordem alfabética. E Areal tá lá na frente. E a gente fala assim, mas quem conhecia Areal? Hoje, quem não conhece Areal, então, o investimento que está sendo feito no ramo do turismo através das vinícolas. A gente falou um pouco do Serra Verde Imperial, né? É importante a gente falar um pouco, né, sobre a integração aí das experiências que temos nas cidades vizinhas. Sim. E aí tem o Serra Verde Imperial, que você começou a falar. Conta um pouquinho dessa trajetória. Serra Verde Imperial, eu faço parte também da diretoria, né? E ela tem como os destinos Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Iguapi.
Então, é uma integração muito boa, né, das IGRs e trabalhamos junto com o governo do estado também, né, com a secretaria, com o governo do estado, trazendo e fomentando o turismo nessa região. E o Areal vai entrar. Agora, né, eu fiquei sabendo que o Areal vai entrar e para estar aí, a gente está aí unido aí para trabalhar esse turismo, né, na nossa região, porque como tem o a Costa Verde, temos a região dos lagos, nós também temos o Serra Verde Imperial, que é muito forte, né? Não sei se vocês já perceberam, nas estradas vem escrito, né? Serra Verde Imperial. Serra Verde Imperial. Tá tendo um investimento de marketing. Eu acho que ainda pouco explicado. Para quem vê, você vê. Tem Serra Verde Imperial. Tá faltando um pouquinho de marketing e comunicação para o turismo em Teresópolis, não tá, mas Vânia? segue. Então, a Nina, do Tesouros da Serra, ela também está participando agora do Serra Verde Imperial, ela como comunicação, quando nós falamos muito sobre comunicação, que é muito importante, ela está fazendo uma boa comunicação aí do Serra Verde Imperial. E nós temos, assim, reuniões, assim, às vezes a gente não dá conta de agenda, tá? De encontros regionais de turismo, encontros regionais de gastronomia, encontros regionais de hotelaria, e o Serra Verde está em todas, convention, encontro de convention. Nós vamos ter agora, no dia 20 de agosto, um encontro de hotéis e restaurantes, que vai ser no Hotel Pina. Então, assim, são eventos, né, que para integrar esses municípios, né, e fazer com que cada município traga a sua experiência, porque a gente troca essas experiências com feiras de negócio, com bancadas de negócio, com rodadas de negócio. Tive uma experiência, Vânia, agora há pouco tempo, trabalhando como gestora pública, eu nesse momento no governo do estado, trabalhando com habitação, política habitacional. A gente tem feito um investimento na cidade, né, a construção de mais 500 unidades, ainda em virtude aí do pessoal da tragédia de 2011, que ainda estão com aluguel social, ainda não tiveram as suas casas. E a gente está fazendo um trabalho que a gente chama de PTTS, é um projeto técnico-social, onde a gente trabalha essa comunidade que foi contemplada com a habitação, mas ela não perde só a habitação. Quando ela perdeu a casa, ela perdeu a identidade, ela perdeu o emprego, ela perdeu grande parte da sua história, além das perdas, né, que também teve de vidas nesse processo. Então, resgatar isso precisa realmente de um investimento muito humanizado, de trabalho que não é só de restituição de casa. Sim. Em Hermitage, a gente iniciou um trabalho técnico-social que o governo do estado tem investido muito e que é muito bacana, em que a gente começa a trabalhar as questões de pertencimento, identidade e empreendedorismo. Então, assim, eu já estou fazendo um anúncio de primeira mão, mas a gente vai trazer o pessoal aqui, o pessoal de Hermitage, que são todos oriundos da tragédia, estão organizando uma feira para Hermitage. Olha que legal. Já fizeram vários circuitos, visitação. Olha que legal. Estão fazendo agora degustação, a prova dos produtos, né, de todo mundo que mora lá nos prédios, e eles a gente está investindo na organização dessa feira, que a ideia é ser sexta, sábado e domingo, também aos finais de semana. Não é uma disputa com a Feirinha do Alto, mas na verdade é mais um investimento na cidade que carrega uma história de vida. Que bacana. Né? Muitas histórias de vida. Então, a ideia de trabalhar o marketing dessa feira é trabalhar um pouquinho, quando a pessoa chegar, saber por que essa feira existe, de onde ela vem, que é um pouco o que você faz no restaurante, o que a gente falou tanto aqui, né, no programa de hoje. É trabalhar história, cultura, vivências, e com isso a gente trazer sabores, empreendedorismo, e a gente gerar renda, gerar emprego, porque tá faltando ainda emprego na nossa cidade. Sim. Vânia, a gente ainda carece, potencial, né? mas temos potencial. Temos potencial. Você acha que tá faltando emprego por quê, Vânia? Talvez, será, não seria o comodismo, as pessoas não acreditarem nela, porque as pessoas têm esse quando você diz do empreendedorismo, né? De acreditar e empreender, mas as oportunidades de emprego. Você consegue saber pelo polo gastronômico quantos empregos são gerados no ramo do turismo aqui na cidade? Não, eu não tenho essa estatística não, porque estatística não é comigo, mas nós temos a secretária, a Aniele, que ela tem todo essa planilha com toda a rede hoteleira, gastronomia, Agora nós queremos fazer uma estatística de qual
mensurar quanto a gastronomia rende para a cidade, assim. Nossa, que bacana, um trabalho específico só para falar da gastronomia. Só da gastronomia, exatamente. Isso é bacana. Porque a gente precisa apresentar isso para o próximo governo. É isso, mostrar a importância do setor e a necessidade de investimento. Aí fica uma dica, né, para os candidatos a prefeito aí da cidade, já apresentar aí em seus planos de governo, né, quem serão esses secretários, né, que pessoas, porque assim, eu acredito que a secretaria de qualquer governo que está investindo com seriedade, a gente fala de secretarias técnicas, pessoas que vão chegar e vão conhecer a realidade e que vão fazer uma escuta qualificada, né? A gente pensou em convidar um bate-bola aí com os candidatos, polo gastronômico com os candidatos, porque a gente precisa muito de entender qual é o programa de governo deles, né? Dentro muito da gastronomia, bacana. Do turismo, da hotelaria. E a hotelaria a gente precisa trabalhar muito ainda. Muito. Porque eles são mais tímidos, sabe? Eu hoje fico muito feliz de fazer esse bate-papo com você, Vânia, porque é uma outra mulher, né? Então, quando a gente fala de mulheres dentro do ramo do turismo, da gastronomia, eu assisti algumas reportagens, li algumas questões que a cidade apresentava e mostra muita mulher à frente do turismo na cidade. Sim. E também na gastronomia. Sim. Vocês são maioria, você consegue dizer? Na gastronomia, eu acho que sim, mas elas são meio tímidas ainda, né? A gente precisa de trabalhar. Preciso trazer para o podcast para a gente trabalhar essa coisa da timidez. A gente faz um trabalho conjunto aqui. Eu acho que elas precisam se valorizar um pouquinho mais. Nós fizemos um jantar no restaurante de 4 chefes, lá no Donatê, para que elas também se sentissem valorizadas como chefe de cozinha, né? Chefe de restaurante, que elas ficam escondidinhas. Geralmente o chefe... Não tem aquela apresentação de ir na mesa, oi, tá tudo bem, o que você achou? Mas geralmente é o chefe, né? As pessoas que ainda acabam valorizando muito o chefe. O chefe fulano, o chefe Rodrigo, o chefe Renato, o chefe Felipe. Não tem jeito, a gente vê a questão, né, da diferenciação de homens e mulheres até na gastronomia, apesar da gente identificar avanços. Você como empresária, Vânia, as reportagens que assisti, que falavam um pouquinho, contavam um pouquinho da sua história, tem uma valorização muito grande com relação à questão da família, à questão de equilibrar os pratos. É uma empresária de sucesso, faz parte de polo, de convention, é mãe, é avó, é esposa. Não é fácil, né, Vânia? Não. Às vezes eu acho que eu não dou conta, não, sabe? Assim, eu já tenho 60 anos, né? E vó... né, casada, empresária, enfim. Aí os meninos meus falam, né, mãe, você bota a gente no bolso, porque o pique que você tem de não parar nem um minuto, né, de fazer tudo, querer fazer com maestria, fazer essa integração, acho que o mais importante é a integração. Mas esse é o toque da mulher, né, querer fazer tudo com maestria, tá camuflado ali uma questão mesmo, porque a gente precisa o tempo todo provar que a gente faz bem e que a gente às vezes tem que fazer melhor para ser vista. Sim. Claro que tá camuflado esse entendimento, mas existe uma maestria da mulher na condução de um restaurante, num detalhe. A gente trabalha com obra pública, quando chega na fase do acabamento, a gente chama os empreiteiros e a gente fala assim, bota mulher e contrata mulher, por favor. Porque o acabamento de uma obra feita por mulheres é completamente diferente de um acabamento de obra feito por homens. É verdade, é verdade. Você só teve filhos homens? Só filhos homens. Então tentando menina e depois veio netas. Vieram netas. Aí chegaram as netas que e um netinho, tem a avó como inspiração ali. Eu acho que ainda são pequenininhas, né? A de 10 anos ainda entende um pouquinho, que o pai é chefe, né? E a gente está sempre com muita ligação. As 2 pequenininhos ainda acho que sim. Mas eu parto mais pro lado do lado meu, que é a moda, o estilismo. Então, é fazer roupinha de boneca para ela, de fazer, vestir a Barbie, então assim... Mas já empreendendo ali, né? Tá vestindo a mulher, mas isso é um negócio, né? Não é só uma brincadeirinha de boneca, não. Olha aqui, ó. Pois é. Vovó fabrica, né? Já fabricou, tem a experiência e mostrar aquele lado empreendedor. Exatamente. Seus filhos falam, e isso eu acho que é uma realidade, eu ainda tenho os meus pequenos, Vânia, e a gente acaba tendo uma ausência
A gente sabe porque equilibrar tudo é muito difícil. Sim. Você falou, né? Eu acho que eu não dou conta de tudo. Ninguém dá, né? Principalmente com as múltiplas tarefas que a gente tem, as múltiplas atividades, é difícil. Então. Mas também enxergar a mulher nesse papel de protagonismo, possibilitando a mudança de história de uma cidade, é muito recompensador, o que deixa de legado. Então, eu sou uma mulher de muita fé, né? Eu sou católica e praticante, e eu sempre tive tudo muito voltado para minha espiritualidade. Sempre foi. Importantíssimo. Isso, muito importante. E eu me dediquei ao tempo que meus filhos precisaram só de mãe. Eu sempre fui mãe. Eu eduquei meus filhos e não tinha outra profissão. Então, quando eu vim para Teresópolis, eles já estavam com 13, outro com 14, o outro com 9. Então, eles já estavam maiorzinhos, já tinham formado a personalidade deles, mas ainda precisavam ainda de ajuda, porque ainda tinham fazer vestibular, essas coisas todas, assim, sempre muito presente com os estudos. E hoje eu tenho muito orgulho de saber, de ouvir das pessoas, né, de elogios dos meus 3 filhos, né, e às vezes algumas, por exemplo, meu filho mais velho é médico. E às vezes chegam algumas pacientes... Seu filho mais velho é médico da cidade? Da cidade, é um cirurgião. E às vezes algumas pacientes que ele adora idoso, né? Vêm, eu quero conhecer a mãe do Dr. Pedro, porque se ele trata com carinho, porque a mãe educou daquele jeito, né? E eu fico muito orgulhosa por isso, sabe? E todos 3 são muito educados. Todos falam, assim, todos gostam muito dos meus 3 filhos, então eu fiz o papel certo de mãe. Eu acho que eu fui mãe no momento certo. Você exerceu o tempo de qualidade, né? Que, assim, estar com os nossos filhos, e eu falo muito sobre isso, para equilibrar pratos, né? Vivo uma mesma realidade, uma realidade difícil de estar presente e ser funcional ali naquele espaço, mas o tempo de qualidade é fundamental. Para se dedicar, seja no ramo profissional, seja na maternidade, estar ali com dedicação, com presença. Sim, mas hoje eu me cobro muito de não ser essa avó tão presente, sabe? E às vezes quando eu estou junto... porque a gente tem aquele papel de vó convencional, né? Que a avó é aquela que não trabalha, que fica com as crianças. Mas, na verdade, eu fico pensando assim, que inspiração que você é para as suas netas. Para essa geração. Vovó, não. Problema nenhum em quem está em casa fazendo tricô, até porque eu super valorizo, porque eu acho tão difícil fazer tricô. Verdade. Eu não conseguiria dar conta, eu com trabalho manual sou péssima. Problema nenhum em fazer o tricô, problema nenhum em você ter esse tempo, mas você é uma avó dos tempos atuais. Você é uma avó que ela olha lá onde minha avó tá. Minha avó tá no restaurante, onde minha avó tá? Minha avó tá dando entrevista? Onde minha avó tá? Minha avó tá se reunindo aí internacionalmente, tá organizando o polo gastronômico da cidade. Mas eu nem me vendo, tá? Isso... Assim, eu nem falo. Assim, mas isso é natural, Vânia. Isso é natural. As meninas com certeza estão vendo isso. É porque não tem jeito. A mulher, ela se culpa. Ela se culpa por não ser uma avó tradicional, por não ser uma mãe tradicional. A culpa, né, parece que é cultural mesmo, né? A gente carrega, porque esse papel, historicamente, foi delegado a homens. Sim, eles estão lá ganhando e a gente está aqui cuidando. Sim. Mas é preciso esse cuidado e entender que todo mundo é responsável pelo cuidado. Sim. E suas netas com certeza estão orgulhosas de você. Vão ver, você não divulgou a entrevista, mas quando for no ar, elas provavelmente ou já têm Instagram, ou já acompanham. Você vai lá, você marca a sua neta, fala assim, lá onde a vovó estava. Né? Ela não estava aqui com você, ela não conseguiu te levar para a escola hoje, mas ela estava lá contribuindo para uma cidade melhor para você viver. Sim. Meu marido é aposentado, então ele faz esse papel aí muito bem, de levar, de buscar, sabe? Ficou no papel de vô mesmo. E eu ainda me cobro muito com isso. Mas é uma realidade. Eu acho que assim, a gente precisa sempre diminuir nossas cobranças. Porque a gente faz muito. Já, mas as cobranças, elas vêm, né? Elas vêm com o tempo, vêm com, às vezes, com um olhar, né? Nossa, você é avó, mas você não cuida dos seus netos. Mas em qual momento a gente acha que a avó teria essa obrigação, né? Já que você conseguiu tão brilhantemente fazer esse papel de mãe e colocar eles para andar, para caminharem. Exatamente. E eu fico muito orgulhosa de ter assim, os 3 filhos bem formados, né? Educam o filho como eu eduquei. Isso também já é um espelho, né, do que a gente passou, daquilo tudo que a gente deixou ali de legado para eles. Isso
Muito bacana, muito bacana. Existe tem um tema que a gente tratou aqui, mas que eu queria explorar mais um pouquinho, que é a questão da parte rural da nossa cidade. Sim. Né? Com a necessidade dos investimentos na área rural. Aí você falou da agricultura, tudo que você consome para o seu restaurante, para o Donatê hoje, ele vem da agricultura local? Existe uma preocupação com isso? É preciso ter investimentos na cidade para que a gente valorize mais a área rural? Eu acho que isso está vindo aos poucos, né? Porque o investimento já é feito por eles mesmos. Eles têm esse potencial muito grande. Nós fornecemos 95% das verduras do estado do Rio. Do estado do Rio, sai daqui de Teresópolis. Não sei se vocês reparam, é mais de 400 caminhões que descem todos os dias. Eu reparo que eu desço a serra todo dia, então não tem como não reparar a quantidade de caminhão descendo a serra. Muito. Mas não posso nem reclamar, que eu tenho que pensar, é desenvolvimento da cidade, da cidade. Sim, outra coisa que a gente fala muito, né? E eu acho que isso também foi muito falado nesse governo agora atual, né? Eles fizeram uma visita técnica a Gramado, né? Eu até fui convidada para ir, mas o empresário tinha que bancar suas despesas, todos bancaram suas despesas, né? Eles foram lá buscar e Gramado é assim. Gramado, você valoriza o que tem na terra, né? Então, a gente procura usar água da cidade, água Teresópolis, a gente procura usar todos os produtos da cidade, né? Que vem do interior, né? Que seja agricultura, que seja geleia. Teresópolis tem geleia, tem queijo. Agora, nós vamos fazer um jantar, uma harmonização, que é um queijista, nunca tinha ouvido falar nesse termo, tá? Porque o queijista, para mim, para mim era o queijeiro, né? Que vai o queijo, mas o queijista que tinha diferença. É o estudioso do queijo. E ele é conhecido, no Brasil inteiro, que é o Thiago Dardot. E o pai dele também é um sommelier de vinhos, também conhecido no Brasil inteiro, muito, muito renomado. Então, vamos fazer com vinhos da serra uma harmonização do queijo, valorizando os queijos, os vinhos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, lógico, e os queijos da nossa região. Então, ele já está captando aí os queijos só produzido aqui em Teresópolis para fazer essa harmonização nessa noite de queijos e vinhos. E os restaurantes procuram trabalhar com todos os produtos, né? A gente fala muito isso no Polo. Todos os produtos, procurem trabalhar com os produtos que nós fabricamos aqui, que nós temos aqui, que são as geleias, que são os queijos, as verduras, os legumes, todos trabalhando com o artesanato também, que é muito forte aqui. Sim. Né? A feirinha dá esse protagonismo muito grande, né, para os artesãos da cidade. Exatamente. Então, a gente procura trabalhar com todo o produto. Nós temos fubá, que a gente não sabia. Nós fizemos um produto... A gente tem fubá de Teresópolis? De Teresópolis. Nós fizemos... Eu também fiquei encantada. Com esse primeiro Festival Origens, nós fizemos 2 meses de gravação de uma caixa surpresa com 8 chefes, durante 2 meses na TV Diário. E ali a Emater, ela selecionou os pequenos agricultores, o que eles tinham. Eu fiquei impressionada. Então, assim, os chefes chegavam com aquela caixa de verduras que não poderiam saber, era escondido aquela caixa. E ali ele tinha que fazer o prato, mas não podia trazer produto nenhum de casa. Não podia trazer azeite, não podia trazer tempero. Era com o que tinha ali. É o que tinha ali. Então, assim, chegou a sair. Chegou a sair lá e meu filho fez uma maionese de açaí. Mas com ovo daqui, né? Então, maionese também não era uma maionese. Então, tinha toda essa história aí de você criar com aquilo ali. Chegou eu não conhecia pé de açafrão. Parecia um pezinho de bananeira, com uma raiz, chegou lá escondido. Quando eu fui ver, aquilo ali era açafrão. Então, eles fizeram das raízes, né, que eles trouxeram peixe, trouxeram ovos, queijo, fubá, foram para o Moinho. Tem agora o Museu do Colono, que depois desse festival ele abriu o Museu do Colono, que você tem uma visitação lá. As escolas estão começando já a fazer um trabalho, levando no Museu do Colono, isso é importante. Isso começou no Festival Origens, porque ali ele foi destacado. Mas olha o que um festival pode promover. Né, de políticas públicas depois, de identidade. Eu tenho o Hugo, que é o vice-presidente, que é um menino muito jovem.
E ele tem o mesmo perfil que eu, sabe? Do associativismo, do coletivo, de mostrar aquilo que Teresópolis tem. E ele tem mais tempo, porque ele percorre o interior. Teresopolitano tem muito disso. Eu lembro quando a gente vai, às vezes, no Batucelli, a gente não consegue vaga, porque é difícil conseguir vaga para poder, tem que agendar, tem que deixar algumas semanas antes. E aí ela fala assim, mas tem uma pessoa que abriu agora... Ela no quintal da casa dela. Vai lá, não deixa de sair, não. E aí ela vai e faz uma indicação para um outro local. E aí a gente foi num outro local, também lá próximo ao Matucelli. Mas literalmente é o quintal da casa daquela senhora. Ela abriu o quintal mesmo. Você chega e fala assim, não, pode parar o carro aqui. Encosta ali. Aí você entra. Os filhos dela estão entrando em casa. Não, tô indo pro estágio, mãe. Você faz parte da vivência daquela família. Sim. Aí ela senta, ela mais 2 senhoras cozinhando. E aí cozinha com tudo que ela vai pegando, principalmente dando valor, né? Tudo que é produzido ali nessa área rural aqui de Teresópolis. Aquela comida que tem sabor de casa, sabor de interior, que você sente o paladar, tudo é natural. Aí ela faz o tal do refrigerante natural. Isso que aí. É tudo feito, né? Com casca, com produtos, tudo é natural. E no final você ainda... Ai, aquela folha peixe, né? Que delícia. Você come, parece que tá comendo peixe. Isso. Você vê, não, isso é folha? Como assim é folha? Então, assim, nesse festival, cada chefe ele tem que criar o prato com produto daqui. O meu, ano passado, foi nhoque de batata doce roxa orgânica. E eu molho e coloquei um peixinho também. Eu coloquei um molho de pesto de lúpulo, porque nós somos a capital nacional do lúpulo. Daí ficou muito lindo o prato. Ficou muito lindo. E tudo com prato das nossas raízes aqui, né? A batata doce roxa, que a gente quase não vê, né? E tem muito aqui no interior. A gente tem colhe-pague de morango. Tem. Né? Nesse lugar que é no quintal da casa dela. Tem. Quando acaba, ela fala assim, vocês não querem colher um moranguinho? Aí as crianças vão lá, colhem o morango, a gente mede. Aí ela produz as geleias com o morango, a gente já tem um café rural que você tem uma caverninha... conheço, que o pessoal ela dá um vinhozinho, a pessoa vai nessa caverna. E tem a compra de suculentas. Isso aí. E já fui, delicioso. Ai, que bom. O nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando para o fim. Mas vou dizer, despertou tanta fome. Despertou, né? Despertou, porque a gente falou de comida, a gente falou de coisa boa, né? Foi o que a gente abriu o programa falando sobre isso, né? Não importa qual é a pergunta, a resposta é... Comida. A gente sabe que comida une, comida cria laços, cria memórias afetivas, né? Eu acho que o turista que chega aqui, a primeira coisa que ele pergunta, onde eu vou comer? Onde eu vou almoçar? A Iaria está ligada ao turismo, está ligada à hotelaria, né? Que liga à cultura. Então, a gente precisa trabalhar muito bem a nossa gastronomia. Então, Vânia, a gente vai encerrar, né? Com você falando um pouquinho por quê. Porque, assim, você nasceu aqui, você teve uma experiência fora no Espírito Santo, teve os seus filhos fora do Rio de Janeiro, retorna para Teresópolis investindo numa área nova. Então, você faz parte desse programa, porque você escolheu essa cidade a dedo. A dedo, exatamente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar hoje. Por que você escolheu essa cidade a dedo? Eu acho, por tudo que ela oferece pra gente, né? O clima... ela proporciona, assim, as pessoas são muito acolhedoras, né? A cidade calma, segura, a segurança que nós temos aqui, eu acho que é o mais importante. Você pode deixar o seu filho numa praça, e eu como dona T ali, eu fico olhando ali a praça Santa Teresa, gente, uma praça segura, as pessoas tomam sol ali, as crianças brincam. Eu acho que a segurança é o mais importante que nós temos aqui na cidade, o clima também. Então, eu acho que não tem lugar melhor para se morar. Nós estamos a 1h30 do Rio, 1 hora do Rio, né? 70 quilômetros do aeroporto internacional. Nós temos muitos privilégios, temos uma serra linda, maravilhosa. Eu acho que tudo em Teresópolis é encantador. E é por isso que a gente escolheu essa cidade a dedo, né? Vânia, sem contar o dedo, né? Que nós já temos aí de cartão de pastel, que é o dedo de Deus apontando aqui. Temos. Eu falo que todos os dias, quando eu desço para trabalhar, eu tenho um cartão postal e um cartão postal diferente, porque todo dia eu passo por ali. Não dá vontade de tirar foto? A gente, todas as vezes. De parar no mirante, todo dia indo para trabalhar. Eu falei, gente, eu vou ficar uma pessoa
chata nas redes sociais. Mas eu falo assim, mas o que ela tá tirando foto no Mirante de novo? O que ela parou ali? Mas é porque é tão bonito, é tão encantador. É lindo. Não é só o dedo de Deus. Nós temos os Três Picos aqui também. Parque Três Picos, o Parque Estadual Três Picos é maravilhoso. O Parque Natural Municipal de Teresópolis, Santa Rita. que é no interior. Santa Rita. Que delícia de parque. O da Tartaruga também, a Pedra da Tartaruga. Pedra da Tartaruga. Nós temos muitas. Enfim, é muito assunto, é muita beleza, né? E é por isso que a gente vai continuar aí. E eu acho que só quem é apaixonado que entende essas coisas. É apaixonado pela cidade, né? Que a gente escolhe a dedo mesmo. Vânia, você deu o exemplo de Gramado. Gramado é aquela cidade que a gente vai e a gente quer voltar porque a gente fideliza com os serviços, com o que é oferecido pela cidade. É uma cidade realmente que é totalmente preparada para o turismo. Sim. Em Teresópolis, a gente está falando um pouquinho, porque assim, nós perdemos esse título para Gramado, né? A gente já foi aqui, grandes festivais de cinema, e Teresópolis tinha esse posto ali colocado que a gente perdeu, porém a gente está fazendo um resgate de festivais. Você acredita que esses resgates vão fidelizar os turistas para que eles voltem? Eu acho que sim, o gastronômico principalmente, que a gente pega o turista aí pela boca, né? E nós temos aí no polo gastronômico alguns festivais, algumas ações. Por exemplo, nós temos o Festival de Boteco, que na verdade a gente não fala que... Então, o Festival de Boteco não é só lá no Rio de Janeiro, naquela época. Tem Festival de Boteco na Serra também. Tem, nós temos um Festival de Boteco aqui. Mas como o restaurante é muito diversificado, nem todos participam, né? Porque não tem uma identidade assim. O Viva Itália participou do último Festival de Boteco, né? Isso não quer dizer nada. Mas uma casa de chá, por exemplo, a Maria Torta não pode participar do Festival de Boteco. Sim. Aí ela participa de um festival inglês. Exatamente, ela participa de um festival inglês. Lá no Dona T a gente participa de todos. A gente dá um jeitinho, a gente participa de todo, porque também dá pra gente colocar, porque nós temos o chá imperial, né? Na tarde, de quarta a sábado, nós temos o chá imperial. Então a gente consegue trabalhar eu fiz uma Arantini, que foi o festival, meu prato, o Festival de Boteco. Então, nós temos o Festival de Boteco, nós temos o Festival Origens, nós temos o Festival Britânico, nós temos o Festival Quebra-Nozes, e aí a gente intercala com outros festivais, Dia dos Namorados, a gente faz uma ação do amor, alguma coisa assim. Eu acho que nós temos que trabalhar muito mais congressos na cidade. Nós não temos ainda, né, um centro de convenção bom para que a gente consiga trazer. Política pública, já fala aí, um centro de convenções. Nós temos, vamos trabalhar para um centro de convenções na cidade. Sim, resgate de festivais, a gente precisa fazer também que a faculdade de medicina volte a fazer suas formaturas aqui, né? As formaturas não são aqui, estão indo para Juiz de Fora. Né, o meu filho se formou aqui, foi lindo. Ela traz economia para a cidade. Sem dúvida nenhuma. O cabeleireiro, os salões de cabeleireiros, né, os salões de beleza ficam cheios, a hotelaria fica cheia, as padarias ficam cheias. Né, você tem uma ocupação hoteleira boa nessa época, né? Inclusive falar sobre a ocupação hoteleira, o Polo toda semana recebe. Isso é muito importante para a gente, trabalhar a ocupação hoteleira. Então, assim, a Secretaria de Turismo, ela coloca dentro do Polo, porque tem ali uma secretária nossa, trabalha dentro da Secretaria de Turismo, ela põe a ocupação hoteleira. E todos os restaurantes têm que trabalhar em função dessa ocupação hoteleira. Se a ocupação hoteleira estiver baixa, ela pode até aumentar no final de semana, mas na quinta-feira a gente já recebe a ocupação hoteleira. Esse final de semana deu 72%. 72% é uma ocupação boa para um período que... Sim, porque é um período ainda que não é aquele período de recebimento salarial, né? Aquele períodozinho no meio, a ocupação foi boa. Foi boa, então os gestantes têm que estar preparados com extra, né? Os hotéis têm que estar preparados. E tem que estar preparado a partir de quinta. Né? Porque sabe que pode aumentar, e aumentou. Então, essa época, nós somos na alta temporada, né? Teve abertura agora de montanhismo semana passada. Então, nossa temporada é maior do que a região dos lagos, por exemplo, que o verão é muito pequeno, né? Você vai para a praia em janeiro, fevereiro. Verdade. Pega aquele período de férias aqui, a gente aproveita esse tempinho e o clima o ano inteiro. Não, a gente não temos a nossa alta temporada, eu falo que começa em março e termina em setembro. E mesmo assim as pessoas ainda vêm em setembro para cá, né? Outubro. Porque as pessoas, esse ano agora nós não temos mais. Foi o que você falou, muito pertinho do Rio, né? Aí a pessoa vem para cá. Tá dificultando um pouquinho a quantidade de pedágio, né? Para subir, para descer para o turista no dia a dia, para quem quer fazer um passeio mais barato. A gente precisa também
é fazer com que o turista fique mais aqui. Ele está muito bate-volta. Mas Petrópolis também está com essa dificuldade. Não, a gente, como tem o Serra Verde Imperial... Tem a ver com aquela pergunta que eu fiz. A gente precisa investir em fidelizar esse cliente, esse turista na cidade. Exatamente, então, para que não faça bate-volta. Mas o turista que vai para Gramado, ele tem 2h30, então ele não pode fazer um bate-volta. Aqui está muito perto do Rio, né? Então, eles fazem um bate-volta, mas a gente precisa trabalhar a hotelaria para que eles permaneçam aqui durante esse período. E isso significa trabalhar preços, ofertas, qualidade de serviços e atrações. Sim, né? sim. A gente precisa valorizar mais as nossas praças. Foi o que você falou. As praças são um investimento público que eu acho fundamental. Né? Trabalhar empreendedorismo nas praças, para que essas praças sejam movimentadas para além... Assim, pegar o sol é importante, estar ali é importante, mas é preciso ter atrações nas praças. Então, nós tivemos agora uma reunião que nós convidamos a secretária de turismo, né? E ela pediu uma fala sobre o Terebela. E o Terebela é bem bacana, porque é uma ação do governo para os empresários adotarem uma praça. Então, assim, a Praça de Santa Teresa, não sei se você já viu, ela tá linda, mas é o Shopping Teresópolis que adotou, junto com o padre também, que ele também é um grande empreendedor, né? O padre Jorge é um grande empreendedor. Fiz até um chafariz na praça agora que não tinha. Muito bacana. Então. E aí a praça... Agora tem uma praça que eu não sabia, que foi apresentada na nossa reunião que nós fizemos semana passada, só com gestores de restaurantes, que o assunto era bem mais sério do que uma... Mas ela entrou com esse... Entrou com pauta também. Sobre uma praça que tem lá no alto, que eles querem um empresário para adotar, que eu nem sabia que a praça chamava Dom Quixote, que é uma praça que fica em Araras. Tem história, tem cultura. Exatamente. Então, e aí a gente... É uma coisa... É importante, né? A Praça Nilo Peçanha não é adotada. Quem cuida da prefeitura, Nilo Peçanha, é a Agenda Block. Essa praça do Agenda Block, ela é uma praça linda. Nós fizemos agora a abertura da alta temporada de montanhismo. O Polo Gastronômico fez um piquenique lá. Aí eu falei, gente, eu vou botar essa cultura de piquenique na praça. Ai, não fala de piquenique, eu tenho um Instagram de piquenique. Porque a minha paixão por Teresópolis começou fazendo piquenique com as crianças aqui. Eu tenho o toalhão, as almofadas, eu tenho a cesta de piquenique. Então a gente entrar em contato, a gente vai fazer. Vamos começar a fazer evento de piquenique na cidade. Então, a Nilo Peçanha é ótima. Foi a primeira vez que eu fui. A gente tem que fazer essa cultura de piquenique. A Nilo Peçanha Vamos aproveitar ótima. Que eu tô super ativa no grupo das mães da escola. Grupo de mães é um lugar que divulga bem. O pessoal, quando fideliza de verdade. É verdade. A gente começa a divulgar, aproveitar aí as férias escolares. Isso. Vamos fazer um evento de piquenique. Tem um sol, que é uma delícia. Já decidimos aqui. Vambora? Sim. Topou? Vamos fazer. Leva os netinhos. Piquenique. Leva os netos, eu levo os filhos e a gente divulga nos grupos das mães. Agora, o SESC que estava presente, colocou uma asa delta lá, um simulador de asa delta. Olha, só para criança. Só para criança. Foi maravilhoso o evento. Foi muito bacana. Muito bacana. Tem uma coisa assim, importante que a gente conversou nos bastidores, não apareceu aqui no nosso bate-papo, mas eu não queria que a gente não falasse sobre isso, porque isso foi algo que me despertou curiosidade quando eu me mudei para cá. Eu quero ir no centro. Aí entrava no Uber e falava assim, me leva no centro, porque eu sabia que tinha loja X, Y, Z. Aí, em Várzea? Aí eu falava assim, não, eu quero ir no centro. Então, Várzea? Aí eu, não sei, gente, o centro aqui é Várzea, o centro não é o alto. Olha por só. Não ter o nome centro, a população e os turistas e quem está chegando novo na cidade tem uma dificuldade de identificar esse centro. Então, a gente estava, o Convention Bureau, ele estava fazendo, há 4 anos atrás, um estudo para que mudasse, mas ele precisa das políticas públicas mesmo para poder, assim... o poder legislativo, né? Já passou por aqui, por esse programa, presidente de Câmara Municipal. Eu vou começar a acionar esses contatos. O podcast vai ser pra gente rodear aí, juntar essas tirar contas, o nome Várzea e colocar centro. Porque gente. O turista fica perdido. Vou pegar um ônibus lá em cima, e lá em cima tem que estar escrito Várzea. Eles acham que o centro é alto. Adepta pra essa ideia porque aí. O turista chega aqui acha que o centro é alto, né? Não vem. Exatamente. Então, eu tô indo pro centro. O centro não tem escrito centro, é Várzea. E aí, se colocar o centro da cidade... Aí a pessoa fala assim, eu fui na feirinha, eu fui no alto, fui no centro, porque o centro
tem uma potencialidade muito grande. O centro de Teresópolis, né, tem uma oferta de produtos e um bom preço. Sim, no centro da cidade, tem. que quem chega lá na feirinha só não consegue acessar. Não. E acha que o centro é aquilo ali. Então, vamos avançar com essa ideia, vamos, Vânia? Vamos sim. avançar. Olha, eu também tive essa dificuldade, que fui passar o convite para um jantar para o grupo de Petrópolis, grupo italiano. Aí eu falei, onde fica esse restaurante? Aí eu falei, o endereço, Várzea. Ele falou assim, Várzea no centro? Aí o outro puxou o assunto assim, lá em Teresópolis, centro é Várzea, Várzea é centro. O pessoal faz, mas aí a pessoa precisa conhecer. Como a gente está falando de fidelizar turismo, a gente precisa usar... Centro de Petrópolis. Centro do Rio. Centro de Teresópolis. Centro de Teresópolis. Olha, eu já aderi à ideia e vou trabalhar com isso, com relação às políticas públicas. Vamos trabalhar. Vou já provocar alguns vereadores. Agora está na hora, sabe por quê? Está todo mundo querendo se eleger. Exatamente. Agora está na hora de falar assim, quero investir nisso, então prova pra gente. Vamos movimentar um projeto de lei. E a gente não comentou mais sobre isso. Já tem 4 anos, acho que ficou assim meio que escondidinho. Mas eu vou até falar com o Ricardo, que é o presidente do convênio. Ricardo, vamos ativar isso novamente. Perfeito, Vânia. Muito bom. Você que é amante de Teresópolis, assim como eu, assim como a Vânia, comenta, curte, compartilha, chama mais gente para poder integrar, dá sugestões aí nos nossos comentários de quem a gente tem que trazer para o podcast, dá sugestões do que a gente precisa desenvolver na nossa cidade para poder atrair mais turista, para poder fidelizar o turista, para poder divulgar tanto as belezas naturais quanto a beleza aí, que às vezes pode ser do seu cachorro-quente. É um cachorro-quente, é uma pipoca gostosa, uma pipoca diferente, que esteja aí em algum bairro da cidade. Comenta com a gente também se você concorda que a gente precisa de um centro da cidade de Teresópolis. Vamos divulgando aí para a gente conseguir crescer a nossa comunidade, divulgar e ampliar aí o acesso aos serviços também que você faz parte. E o nosso patrocinador também não pode nunca ficar de fora. A gente está falando de uma cidade de belezas naturais e de beleza de gente. Gente que precisa viver bem, viver com qualidade. E para viver com qualidade, a gente fala de garantia de renda. Garantia de renda da nossa população idosa é importantíssima. Mas como acessar? De que maneira acessar? Eu tenho direito? Eu não tenho direito? O Doutor Aposenta te ajuda. Te ajuda bastante através dos canais de comunicação. Vai aparecer aí embaixo. Então você vai lá, dá uma entrada nas redes do Doutor Aposenta, que você vai entender se alguém da sua família já tem direito à aposentadoria, como requerer, de que maneira essa consulta pode ser feita. Vai lá, porque ele tem sido um grande ajudador da população idosa de todo o estado do Rio de Janeiro, mas também de Teresópolis. Vânia, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer, viu? Foi maravilhoso.